O seu Armando. Você fica com depressão porque você tem que trabalhar os meios de produção. Dários de todos os países, univos. Sejam bem-vindos a Univos. Sabe aquele livro que você chega na biblioteca ou na livraria e você não sabe exatamente o que esperar? Foi exatamente assim que eu me senti quando eu abri a caixa que a Vale me mandou e eu vi lá que tinha a história do mundo para quem tem pressa. Eu vou ser muito sincero, a proposta deles é muito ousada. Contar mais de 5.000 anos de história em 200 páginas é no mínimo ousado. E isso por si só já diz muita coisa. Porque quando a gente fala de história da humanidade, a gente está falando de algo muito complexo, muito interligado, cheio de conflitos, culturas, disputas, e que simplesmente não cabe um resumo. Mas mesmo assim, é o que o livro faz. Ou ele tenta fazer. E talvez seja justamente por isso que, no meu pensamento, ele acerta muito. Primeiro eu começo trazendo uma coisa que mais me chama a atenção. A leitura dele é muito fluida. Ela segue uma linha cronológica como se você estivesse caminhando pela história, passo a passo. E isso funciona muito bem, principalmente para quem está começando. Por exemplo, ele faz coisas muito interessantes quando ele te joga direto nos acontecimentos, sem muita enrolação, sem muito contexto. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando ele fala da expansão do cristianismo no Império Romano, ele resume assim, abre aspas. Em 303, o imperador Constantino promulgou um decreto de tolerância ao cristianismo. Iniciou um processo que tornaria a religião oficial do império. Em poucas linhas, você entende o processo histórico gigantesco. Isso é um padrão no livro inteiro. Mas junto a isso, eu também quero trazer um ponto importante e ao mesmo tempo honesto. Esse livro, ele não é para aprofundamento. E ele nem tenta ser. Ou seja, são 200 páginas cobrindo milhares de anos. Então é óbvio que tudo nele é resumido. Mas, isso é o mais bom, isso não é exatamente um defeito. Depende muito de como você lê esse livro. Porque esse livro ele funciona muito bem, por exemplo, como porta de entrada, como uma base de conhecimento, ou até como um mapa na história geral do mundo. Ele tem momentos muito interessantes. Vou trazer outro exemplo do livro para vocês aqui. Quando ele dá o exemplo da destruição de Cartago. Ele solta exatamente essa frase. Na Terceira Guerra Púnica, Cartago foi destruída. 200.000 homens massacrados e 50.000 vendidos como escravizados. Ele é direto, é pesado, e ele te faz querer entender mais sobre isso. E aí entra um dos maiores méritos desse livro para mim, mesmo sendo formado em história. Ele desperta a curiosidade de vocês. Então, se você quiser aprofundar, parte de você chegar nesse contexto. Ou seja, ele dá vários assuntos onde o que mais te interessar você pode buscar um aprofundamento com outros livros, outras leituras. Parando, dando uma pausazinha aqui rapidinho, momento publicidade. Se você curtiu a ideia de uma leitura mais dinâmica, eu preciso te indicar uma parada. A gente tem uma parceria com a editora Valentina e eles têm vários títulos nesse estilo mais acessível e mais direto ao ponto. E o melhor, usando o cupom BLAM20DESC, BLAM 20 DESC, DESC, você garante 20% de desconto em todo o site. Então é só acessar loja.editoravalentina.com.br. Se você quiser começar a ler mais, esse é um ótimo ponto de partida. Valeu, Valentina. Obrigado por acreditar no projeto. E é isso, galera. Vamos voltar para o episódio.
Bom, voltando ao livro, uma coisa que eu fui percebendo enquanto eu lia é que ele funciona quase como um guia de curiosidade histórica. Ele não te dá tudo, mas ele mostra caminhos. Por exemplo, quando ele fala da Índia, ele resume um período inteiro assim, abre aspas. A dinastia Gupta é chamada de a Era do Ouro da Índia, marcada por avanços na arte, literatura e ciência, incluindo o desenvolvimento do conceito de zero. E pronto. Você fica com aquilo na cabeça. Pô, peraí, como assim o zero surgiu ali? Quem surgiu? Quem fez? Quem foram as pessoas? E aí que o livro te ganha. Ele te empurra para fora dele. A ideia é que você vá procurar outros lugares para se aprofundar. Estou sendo redundante. E como aqui é um papo muito reto sempre com vocês, eu vou ser muito sincero. Eu gostei muito da experiência. A faculdade me fez ter uma certa restrição de verdade de ler livros muito pesados. E esse livro foi até abriu minha cabeça para voltar a ler outras coisas, até me aprofundar em outros assuntos. Porque ele me ensinou um pouquinho de tudo. E sim, porque ele me lembrou de coisas muito importantes que eu já tinha esquecido da época da faculdade. A história é muito grande, gente, para caber em um livro só. Um livro só de 200 páginas, por exemplo, seria impossível, mas um livro só também seria impossível. E talvez, o que eu acho mais interessante a gente parar para pensar a gente precisa parar de buscar esses livros definitivos que dizem tudo, que falam tudo exatamente do início ao fim. E começar a ver esses materiais talvez como, mais uma vez, portas de entrada, provocações, convite para as pessoas se aprofundarem, e talvez tenha sido isso que aconteceu comigo. Eu terminei de ler A História do Mundo para Quem Tem Pressa com várias perguntas na cabeça. Meu livro está todo marcado de post-it. Isso é ótimo. Então, se você está começando ou quer uma visão geral da história, esse livro é o livro que eu indico. Mas se você quer profundidade, ele também pode ser muito importante, mas só como um começo. E eu acredito que essa seja a maior qualidade dele, de fazer continuar. Pessoas que querem continuar a estudar história, a ler sobre história. Tem vários outros, mas esse talvez seja um para você iniciar, para se aprofundar em outras histórias. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Univos. Se fez sentido para você, compartilha, porque no fim, ninguém vai entender o mundo sozinho. Todos esses livros que a gente está fazendo parceria vão ser sorteados. Só não sei como ainda, mas vão ser sorteados. Valeu? E é isso. Se cuidem, bebam água e mais uma vez, valeu Valentina. Muito obrigado por ter acreditado no projeto. Tamo junto. Conte com a gente sempre. Esse podcast foi roteirizado por Alex Camacho, ele teve edição de som e mixagem de Gustavo Nalva e é uma produção da Univos Produções.